Olá, aqui é o Daniel Zupo mais uma vez, no canal de Anatomia Humana para Artistas. Essa seria provavelmente uma aula que eu trataria talvez no meio do curso. É uma aula sobre luz, sombra e reflexo. Mas como o pessoal do grupo do WhatsApp tá com dúvidas sobre isso, eu resolvi gravar para todo mundo. Então vamos lá, vamos tratar aqui rapidamente, de uma maneira bem simples. O que é luz? Luz é toda fonte de iluminação. Não importa se seja a luz do sol, se seja, no caso aqui eu estou utilizando uma lanterna, pode ser um farol, pode ser uma vela, pode ser o que for. É toda fonte de iluminação. Também de uma maneira bem simples, o que é sombra? Sombra é toda área em que não há luz. E o que é reflexo, como o próprio nome diz, é uma fonte de luz refletida. Que no caso eu estou utilizando papel amarelo para vocês verem que reflete-se a cor da superfície. No caso agora uma folha rosa. Estudo de iluminação geralmente é bem explorado pelos fotógrafos, cinegrafistas, porque esse pessoal sabe que uma boa iluminação faz total diferença no cenário, porque uma iluminação pode mudar o cenário completamente. Eu posso deixar o cenário triste, eu posso deixar o cenário alegre, eu posso deixar o cenário tenso, tudo dependendo da iluminação daquele ambiente. Uma dica bem interessante para você também, você pode até anotar aí, é referente às tonalidades de iluminação. Por exemplo, se você tiver hoje ao meio-dia sobre o sol, com aquele céu todo azulado, e no próximo dia, no mesmo horário, com o céu totalmente nublado, a tonalidade de luz que há em você é completamente diferente. E é interessante você saber dessas tonalidades, porque dependendo do desenho que você fizer, dá um grande impacto. Bom, vocês viram que o conceito é bem simples, não tem segredo. Uma dica legal também é você treinar com objeto na sua casa. Da maneira que eu estou fazendo aqui, utilizando uma lanterna, pode ser aqui um ponto de luz, como pode ser também 2 pontos de luz, no caso 2 lanternas. Para você treinar aqui em vários ângulos, ó, posições de sombra, luz e reflexo. Interessante você também saber que quanto mais próximo a luz da superfície, maior é a sombra. O motivo disso é, como eu disse no início, a luz ela não faz curva. Então, como a luz está pegando aqui numa área menor da superfície, a sombra tende a ser maior no solo. Outro detalhe interessante também é que nesse exemplo aqui, hoje talvez eu não consiga fazer, é que quanto mais longe do solo o objeto estiver, mais fraco essa sombra vai ficar, pelo menos esse contorno aqui. Nota que esse contorno aqui está bem escuro, tá? É um contorno até bem nítido aqui. Porém, se eu distanciar esse objeto, nesse caso aqui não vai dar porque a lanterna está muito próxima, mas tende a ficar mais fraca essa sombra aqui na superfície, tá? Isso é normal. Porém, isso também, nesse exemplo aqui, você nota que a sombra está aumentando, tá? Mas isso só acontece devido a eu estar utilizando aqui, no caso, uma lanterna. No caso, se eu se aproximar também da luz do teto, isso também pode acontecer. Mas no caso da luz solar, isso não acontece, devido à distância do sol, né? Por exemplo, um avião, ele pode estar na superfície, como também pode estar longe da superfície. A sombra será do mesmo tamanho. Como eu disse, a distância do sol é muito longe. Então a sombra tende a ser do mesmo tamanho. Bom, então se você assistiu o primeiro vídeo do canal, vídeo de apresentação, você sabe que não se aprende apenas com teoria, tem que colocar em prática. Você pode começar criando 3 esferas, né? Cada círculo eu chamo de esfera porque é um objeto 3D, e como já foi mostrado na primeira parte desse vídeo, quanto mais longe o objeto da mesa, mais fraca a luz aqui em volta fica, tá? Fiz aqui um sombreamento aqui um pouco mais fraco, né? Nesse caso a sombra está um pouco mais forte, nesse caso a sombra está bem mais nítida na superfície, né? E em relação também à distância, tá? Quanto mais longe a distância, a única coisa que acontece é enfraquecer a sombra. Porém, a sombra é do mesmo tamanho do objeto se, no caso, for a luz solar, tá? Nesse caso aqui sendo a luz solar, isso aqui poderia ser um avião. Não importa a distância que o avião esteja do solo aqui, da superfície. A sombra seria do mesmo tamanho do avião. Relembrando, se for luz solar, ok? Então isso aqui é um bom exemplo para você treinar na sua casa, fazer esse exemplo aqui, ó. Nota que eu deixei um pequeno ponto aqui, ó. Não sei se dá para enxergar na câmera. Uma pequena passagem aqui de reflexo da mesa, para você sempre entender que quanto mais próximo da superfície, há esse reflexo da superfície no objeto, tá? Principalmente sendo uma esfera. Por isso, geralmente, em todas as aulas de desenho artístico, usa-se uma esfera assim que é mais fácil para poder entender. Aqui deixei um espaço maior aqui, ó, uma área maior de reflexo, tá? Poderia ter deixado maior aqui também, não tem problema. Esse aqui é só um exemplo, que sempre haverá o reflexo da superfície, não importa a cor. Se aqui for roxo, o reflexo é roxo. Se aqui for azul, o reflexo é azul.
é a cor da superfície que reflete no objeto, ok? Esses também são grandes objetos para você treinar na sua casa. O cone, o cubo, a esfera e o cilindro, né? Repara que eu deixei 50% de luz e 50% aqui de... Na verdade, quase 50%, né? Porque há essa área aqui, ó, essa passagem entre a luz para a sombra, né? Ou seja, onde acaba a luz aqui, é uma sombra total, a escuridão total. Aqui mesma coisa, uma área bem nítida aqui com a claridade, com a luz, e também uma área bem nítida aqui com a sombra total, né? Nem 1% aqui de luz, nem de reflexo. Aqui são exemplos, né? Aqui também, note que há essa passagem, né? Esse degradê aqui entre o escuro para o claro, né? Esse aqui é apenas um exemplo, mas eu poderia ter feito até aqui mais ou menos. Vai depender do foco de luz que esteja batendo no seu objeto, tá? E no caso aqui também para o cilindro. Bom, então eu vou imaginar que você já fez os modelos aqui para você poder estudar aí. Então vamos passar isso aqui para o rosto. Como que funciona isso aqui no rosto? Vamos inverter então o foco de luz vindo nessa direção aqui, ó, tá? Vai pegar aqui, ó, bem na frente, aqui a testa dela aqui, ó. Foco de luz aqui, ó. Bem aqui na testa dela. Foco bem forte. Eu poderia fazer de duas maneiras isso aqui. Eu poderia escurecer isso aqui de uma maneira bem forte mesmo. Literalmente sem luz nenhuma aqui. Na testa. Porém no cabelo uma luz. Por quê? Porque a luz está vindo daqui. Então a luz está refletindo aqui no cabelo. E como o cabelo é preto, não vai dar reflexo nenhum. Apenas sombra. Tá? Aqui a mesma coisa. Sombra. Por que eu não deixei sombra aqui? Porque aqui na verdade é um volume aqui, igual o nariz, certo? O nariz ele também tem o seu volume aqui, ó. Correto? Aqui também tem o volume. Aqui tem outro volume. Nesses pontos aqui eu posso colocar uma sombrinha, só para diferenciar. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: onde há o volume, há um excesso maior de luz, correto? A luz não está vindo daqui. Então aqui há uma luz, eu vou colocar aqui, ó, um risco aqui só para você entender, mas na verdade isso aqui é uma luz absoluta aqui, ó, tá? Por quê? Porque isso aqui é o contorno do nariz aqui, ó. É a quina, basicamente uma quina do nariz aqui, então há uma luz absoluta aqui. Aqui mesma coisa, pode ver que eu deixei branco aqui, né? Uma luz aqui, porque aqui é um volume maior. Porém aqui eu posso escurecer um pouquinho. Agora eu vou exagerar na sombra, tá? Eu vou deixar só um foquinho de luz ali, um reflexo ali. E eu vou aumentar bem o ponto de sombra aqui em relação à testa dela. A maioria dos artistas eles têm medo de usar a cor preta, cor escura. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei tanta luz aqui no rosto dela, tanto foco de luz aqui, nesta direção, que o cabelo está por cima. Aqui é onde bate a luz e aqui é onde não bate a luz. Tô tentando fazer aqui uma passagem entre o claro e o escuro aqui, só um degradêzinho. Pronto. Aqui mesma coisa. Eu posso escurecer um ponto do cabelo aqui para poder destacar até o reflexo na testa dela.
porém não muito aqui no cabelo, porque o foco da luz está realmente nesta direção, né? Deixei aqui então pontos da sobrancelha, porque existem os pelinhos aqui que vão acabar brilhando. A parte superior aqui também vai se destacar, por causa de ter um volume aqui realmente em cima da sobrancelha. Tentar fazer uma passagem aqui também. Os olhos também seriam bem escuros. Por que é interessante você treinar primeiro nos objetos? Porque o objeto é um volume, assim como a perna é um volume, o braço é um volume, o seio é um volume, né? Nota que eu deixei aqui um reflexo aqui entre o volume, deixei um reflexo aqui na perna, na coxa dela aqui. Poderia ter feito um sombreamento total, porém esse reflexo aqui, isso aqui pode ser considerado tanto um reflexo como também algum ponto de luz aqui. Isso dá um diferencial no seu desenho. Mas interessante, antes de você passar para um personagem, para uma figura que você desenhou, treinar primeiramente nos objetos. E não tenta inventar nada. Copie de fotografias primeiramente. Use fotografias em preto e branco, fica muito mais fácil para você poder treinar em relação a essas sombras assim. Aqui no estudo de boca também ficou bem simples, né? Veja bem, aqui eu deixei bem nítido aqui a passagem entre a luz e a finalização da luz, né? A luz e a sombra. Aqui também, uma espécie de reflexo, ou você pode até chamar de degradê, que não tem problema, nesse canto assim. E o resultado disso é isso aqui. E depois que você treinar nos objetos, você pode treinar nas partes do corpo, como o nariz, a boca. A boca também é um bom ponto de referência, né? Esse aqui na verdade é um exercício de boca que vai ser passado adiante na sequência das nossas aulas. Mas eu estou mostrando aqui para você ver um exemplo. Bom pessoal, espero que tenha entendido. Não há muito segredo nisso. Creio que não há muito segredo nisso. Mas para facilitar, eu aconselho vocês a não chutarem. Não ficarem tentando adivinhar onde há luz, onde não há luz, onde é reflexo ou não. Treine copiando, né? Treine com objetos reais. Use aquele estudo da lanterna. Mas antes de você tentar criar alguma coisa, você primeiro tem que começar a copiar, tem que criar uma biblioteca na sua cabeça primeiro. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Mas qualquer coisa, estou à disposição.